se você perdeu o capítulo anterior, volte lá no vídeo anterior e assista, tá? Então vamos para cá, venha. Ei, tudo bem com você? Agora nesse vídeo nós iremos assistir, nós iremos aprender, nós iremos estudar a abertura do 7º selo, lá no capítulo 8 de Apocalipse. Apóstolo João está mostrando as profecias que ocorrerão na ocasião da abertura desse 7º selo. É uma parte importantíssima, porque são sinais, acontecimentos que estão às portas para começar a acontecer aqui no planeta Terra. Então, lembre-se de deixar seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. E se você não está inscrito, se inscreva no meu canal. Vamos lá! Então aqui procurando um pouquinho de sombra aqui. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui mais da tela. Aí, procurar aqui a sombra da... por causa do horário, né? Então vamos aqui para o capítulo 8 de Apocalipse. A abertura do 7º selo, tá? Então vamos iniciar aqui a nossa leitura. Diz o seguinte... Vamos lá. João vê derramarem-se fogo e desolação durante o 7º selo, precedendo a segunda vinda. Então vamos ver aqueles 4 anjos que foram falados, que a gente comentou no vídeo anterior, agora estão em ação. Beleza? Diz o seguinte: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi esse silêncio por quase meia hora, gente. Se você levar em consideração, né, a perspectiva de que 1 hora para Deus é equivalente a 1000 anos para nós. Então, quando a gente faz uma regrazinha de 3, a gente vai ver que esse espaço de meia hora dá um pouco mais de 20 anos. Então, próximo de 20 anos. Então, nesse intervalo de 20 anos, após a abertura do 7º selo, pelo que eu entendi aqui nas escrituras e nos manuais que são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a gente vê que é um momento em que há uma certa tranquilidade, tá? Digamos assim, uma tranquilidade na Terra. As coisas estão fluindo rotineiramente. Quem está esquecendo de Deus está esquecendo de Deus. Quem está procurando Deus está procurando Deus. Quem está indo para a festa está indo para a festa. Quem está indo para a igreja está indo para a igreja. E assim sucessivamente. Cada qual cuidando da sua vida. E esse momento nós teremos outros cataclismas que ocorrerão, tá? E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Aqui nós vamos ter também 7 anjos tocando trombeta, e a gente vai entender o significado dessas 7 trombetas. Então preste atenção para cá. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar, e lançou-o sobre a terra, e houve vozes e trovões, relâmpagos e terremotos, tá? Então a oração dos santos estão indo até o trono do Pai Celestial de Deus, e as petições, os agradecimentos dos santos, dos discípulos de Cristo aqui na terra, elas serão
atendidas, respondidas, como tem sido. Só que nessa ocasião vai vir muita proteção para aqueles que são fiéis. Não quero dizer que um fiel, um discípulo fiel de Cristo, não morra, não sinta dores, não passe por doença. É mistério que todas essas coisas aconteçam. Ninguém escapa da morte, mas poucos eles terão a vida eterna. E nós precisamos ser um desses poucos que teremos a vida eterna, né? Superaremos a morte. A morte não tem poder sobre os discípulos de Cristo que vivem em retidão. Vamos lá, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vamos ver aqui a primeira trombeta. E o primeiro, no versículo 7, diz assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essa saraiva é como se fossem pequenas pedras. Essas pedras, ao cortar o ar, ela sofre aquecimento. Então, esse aquecimento é tão forte que em uma escuridão a gente vê aquele incandescente. É como se fosse meteoritos, né, caindo. Muito provável, eu penso que sim, que são pedaços de meteoritos que vão devastar os locais onde tocarem no chão, né, passarem pelo ar, pegando nas folhagens, nas florestas e pegando fogo nas coisas, em tudo. Tanto é que vai 1/3 das florestas, das árvores, serão queimadas. É muito, gente. Isso, a gente parar para pensar, a devastação das florestas já acontece em maneira acelerada. Imagine por causa de um cataclisma natural, 1/3, 33% dessas árvores ainda serem queimadas. É muita coisa. Precisamos estar preparados. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Tocou a trombeta e lançou no mar uma coisa com um grande monte ardendo em fogo. Esse ano, esse início de ano, nós tivemos lá perto das ilhas de Tonga um terremoto. Esse terremoto, ele foi tão forte que subiu a 50 quilômetros de altura cinzas. Muita fumaça, muito calor foi expelido. As ondas arremessaram-se além de seus limites. Não quero dizer que seja só essa profecia. Pode ser que aconteceram outras antes também, já no mar. Diversos. Ano passado mesmo nós tivemos um vulcão que entrou em erupção e ele invadiu pelo mar, soltou muitas cinzas e fumaças no país. Agora não me recordo qual foi o país que aconteceu, mas pode acontecer um maior ainda, porque aqui diz o seguinte: tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então ainda está por vir, né? Porque é o 7º selo. Na realidade, o 7º selo praticamente ainda não está aberto. Nós estamos ainda no 6º selo, tá? No finalzinho do 6º selo, 6º milênio. Então haverá a morte de 33% dos animais marinhos. Como diz aqui no versículo 9: E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Além dos seres viventes, seres vivos marítimos, as embarcações, naus, né? Terça parte das naus são embarcações. Versículo 10 e 11. E o terceiro
anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu na terça parte dos rios e nas fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Água potável, problema sério que vai ter, né? Muitos homens morreram. E os últimos 2 versículos do capítulo 8 vai falar do quarto anjo, a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Então o que acontece aqui? É algo como se até os próprios cataclismos que acontecerão com os anjos anteriores favorecerão o acontecimento dessa profecia. Porque se você parar para pensar, uma poeira expelida por vulcões, poeira vinda de um vento solar, carregada de íons, né? Cargas elétricas aí positivas e negativas. Tudo isso faz com que a própria atmosfera perca essa transparência, né? Devido à poeira no ar. Então, se nós temos, normalmente falando, das 6 da manhã até as 6 da tarde, o dia, se você pegar 1/3 desse horário, então você reduz aí 2 horas. É como se fosse, você conseguisse ver o dia só a partir das 8 da manhã até as 4 da tarde aqui, em quem mora nessa região mais equatorial do Brasil, entre a linha equatorial e o primeiro trópico, né? É uma região assim que está iluminada das 6 da manhã às 6 da tarde. Aí ficaria o que? Das 8 da manhã às 4 da tarde iluminada. Porque diz assim, ó: e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Então à noite também a gente não vai conseguir ver as estrelas. Das 6, 7 da noite até as 6 da manhã, a gente não vai ver estrela, a não ser de madrugadinha, né? Porque vai ficar reduzida a visibilidade de tão angustiante que vai ser essa ocasião em que acontecer essa profecia, né? Versículo 13: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. 3 ai. Quando o Senhor diz ai, o negócio é rochedo, preocupante, é devastador mesmo. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Tá bom? Isso vai ficar para o capítulo 9. As 3 últimas trombetas que ainda irão tocar. Mas pelas escrituras a gente consegue perceber, entender que nenhuma dessas trombetas ainda foram tocadas. Então ainda vai vir coisa, tá? Vovó Dindinha já dizia: ainda vai ver coisa. Então vamos esperar para ver. Jesus Cristo vive, eu sei que ele retornará. Eu sei que o apóstolo João, ele viu todas essas coisas das quais ele registrou, porque eu sinto em meu coração que elas são verdadeiras. E o tempo é agora. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você ainda não deixou seu like, lembre-se, deixa seu like,
compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal também. E vamos esperar agora o capítulo 9, com as outras 3 trombetas, das quais ainda acontecerão. Um abraço, tchau!